Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, 16 de julho de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e um dia que começa um pouco estremecido aí pelo anúncio do Trump de que vai fazer algumas investigações sobre práticas injustas tarifárias do Brasil com os Estados Unidos, né? E isso acabou jogando aí um balde de água fria para quem achava que o Trump estava só de brincadeirinha, né? O EWZ, que é aquele ETF que replica boa parte aí do Ibovespa, lá no exterior, chegou a cair nos Estados Unidos, chegou a cair um pouquinho logo depois do anúncio dessa história aí das investigações, mas está estável agora no começo da manhã, embora não vá ser uma grande surpresa se a gente tiver uma sessão hoje, mais uma sessão de queda no Ibovespa, que já acumula aí 7 sessões consecutivas de queda, né? Embora ontem, né, tenha fechado aí em 0,04% de queda, mas né, praticamente estável, mas ainda no vermelho, né? Estável para baixo. E o que o Trump está dizendo, né? O Trump está dizendo que os Estados Unidos desconfiam que há tarifas que seriam injustas contra os Estados Unidos e que isso deve ser revisto. Parece um argumento de retórica também do Trump para forçar aí uma negociação que seja um pouco mais vantajosa para os Estados Unidos, né? Diz lá o escritório do representante comercial dos Estados Unidos que estava iniciando uma investigação sobre o Brasil nos termos da seção 301 da Lei de Comércio de 1974, porque teriam aí ataques do Brasil a empresas americanas de mídia social e outras práticas comerciais desleais que prejudicam as empresas, os trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos, né? Isso acabou gerando esse ruído, né? Esse receio, muito porque também a gente ainda está na nossa fase preliminar de organização, né? Nós estamos marcando reunião para marcar reunião, né? Ontem foram as primeiras reuniões com o setor produtivo que insiste com o governo que o governo deve pedir uma ampliação do prazo, que deve ser a saída final mesmo, eu acredito, porque embora o governo esteja argumentando que não, vai buscar uma solução até o dia 31 de julho, né, que é o dia final para o começo dessas... Como é que a gente chama? Dessas tarifas, né? De dia 1º de agosto, elas passam a valer, então, essas tarifas de 50% se nada acontecer. O Trump também chegou a dizer que durante o dia, isso acabou melhorando um pouco o humor na Bolsa também, que o Bolsonaro não era amigo dele, e sim um conhecido dele, que seria um cara honesto e que ele acha que ele está sendo perseguido, e por isso o Trump está dando uma forcinha, né? Não é exatamente o que mostram as pesquisas, né? A pesquisa de popularidade que saiu ontem da Atlas Intel mostrou melhora na aprovação do presidente Lula, que saiu aí que voltou a ficar quase meio a meio, né? A aprovação dele saiu de 47,3% para 49,7%, e a queda e a desaprovação saiu de 51,8% para 50,3%, então queda na desaprovação, né? O que era uma expectativa que muita gente tinha no mercado. Hoje a Quest traz uma nova pesquisa que ainda não saiu, mas que também deve mostrar uma melhora aí na popularidade do presidente Lula e uma piora na visão do eleitor sobre o Bolsonaro, que parece estar utilizando essas tarifas para conseguir uma anistia para ele mesmo, né? Então, colocando o povo todo, o Brasil, sob uma tarifa de 50% para que ele conseguisse anistia. Obviamente o Trump não parece ser o tipo de gente que faria isso, só por esse motivo, né? Esse é um motivo que ficou ali também no meio da confusão, mas o que parece é que ele está querendo
melhorar algumas tarifas específicas aí e algumas coisas ligadas às Big Techs. Uma melhoria aí no ambiente de negócio das Big Techs no Brasil, né? O que tem sido um problema aí com algumas decisões do STF, e aí eu não estou julgando o mérito da decisão, se ela é correta, se ela não é. O que acontece é que essas empresas acham que não estão sendo tratadas com justiça. Basicamente é isso. E a justiça brasileira acha que elas não estão tomando os cuidados necessários para manter a democracia pujante brasileira rodando sem problemas. De qualquer forma, hoje tem essa nova pesquisa que deve mostrar, então, mais um pouquinho de melhora, né? O governo saindo das cordas depois desse inverno, desse longo inverno de popularidade do Lula, ou de perda de popularidade do Lula. Então, acaba que o Lula também não tem tanto interesse que isso se resolva tão rapidamente, né? É importante para ele sangrar um pouquinho mais o Bolsonaro, né? Que notou que o negócio não funcionou. Ontem, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, chegou a colocar um tweet queimando o Tarcísio de Freitas, né? Porque o Tarcísio meio que deu um passo para trás depois que viu que pegou mal a ideia do alinhamento automático com o Bolsonaro, sem criticar as tarifas, né? Deu um passinho para trás, se reuniu com parte do setor produtivo lá em São Paulo, e o Eduardo Bolsonaro acabou ficando chateado com isso e passou a queimar o Tarcísio de Freitas, porque no fim das contas também é uma disputa entre quem será o candidato, né? Se Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, né? Embora muita gente acredite que seja impossível para o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e se candidatar a presidente da República, né? Assim como provavelmente não vai mudar nada, essa história toda das tarifas não mudaria nada a situação do Bolsonaro com a justiça brasileira, né? Eu também não espero que nada disso aconteça, né? Que não haja nenhum acordo com tarifas que envolva o STF revisando alguma decisão que tem a ver com o Bolsonaro. Por falar em STF e decisões, conciliações e acordos, ontem, para surpresa de 0 pessoas, não houve acordo entre Legislativo e Executivo, porque no fim das contas é um pouco daquilo que a gente falou ontem na live, né? Para o Executivo está uma situação muito ruim, ele não pode perder o decreto presidencial como instrumento também. E para o Legislativo, eu não cheguei a comentar isso ontem, mas é bom a gente lembrar, para o Legislativo também, olha só, a gente já fez o nosso. Fizemos aqui o papel de guardião aí do bolso do contribuinte brasileiro, mas também a gente não está muito afim de se encrencar muito com essa história. Então, se o STF, o Alexandre de Moraes, decidir, tanto melhor. E o Alexandre de Moraes tem dado a entender que o decreto está tudo certo, mas algumas coisas ali no decreto não poderiam constar, como, por exemplo, o risco sacado, o IOF sobre risco sacado, que eu já expliquei para vocês, que é aquele adiantamento que os fornecedores pegam no banco e dão de garantia a empresa que comprou os produtos, né? Então, eu tenho uma empresa e vendo chocolate, compro das empresas de chocolate para revender o chocolate. O banco paga essas empresas de chocolate e me cobra uns juros para eu pagar isso, como é que se fala? Parceladamente, né? E dando à empresa como garantia, de certa forma. Isso parece um empréstimo, tem cheiro de empréstimo, mas não é considerado um empréstimo, e o que o governo queria fazer é colocar isso para ser reconhecido como um empréstimo e aí cobrar IOF em cima. O problema é que, pela lei, isso tem que vir por uma lei complementar e não pode ser via decreto presidencial, porque você está, pelo menos a argumentação de alguns, você está criando um fato gerador, e para você criar o fato gerador precisa ser uma lei complementar. Pois bem, então o Moraes meio que sinalizou que a ideia seria deixar o VGBL, né, que também o governo queria tributar,
e o risco sacado de fora e deixar o resto do IOF do jeito que está, que é, casualmente, aquela sugestão que líderes do Congresso estavam falando por aí, né? Então, provavelmente, só o que eles estão fazendo já tem um acordo, mas vai ficar no colo do Alexandre de Moraes, que não tem que ganhar voto de ninguém, porque ele tem cargo vitalício lá no STF. Então, é basicamente esse o acordão que ficou acertado para todo mundo, né? E hoje o mercado vai reagir a esse tipo de coisa, né? De novo, as tarifas do Trump e a discussão sobre o IOF. Só lembrando aqui, a Comissão Mista de Orçamento aprovou relatório preliminar da LDO do ano que vem e manteve as principais diretrizes aí estabelecidas pelo Executivo, meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB, que dá mais ou menos 34 bilhões, e outros parâmetros aí com crescimento do PIB, inflação, PIB, né, de 2,5% no ano que vem, inflação de 3,5% e dólar a 5,91, né? Isso aí pode até dar uma melhoradinha, porque o dólar tem se mantido, inclusive ontem o dólar teve uma quedinha depois da fala aí do Trump, dizendo que não é amigo do Bolsonaro, mas continua ali próximo dos 5,60 e não passa dos 5,60, o que tem, como eu já comentei com vocês, animado aí parte do mercado. Então, basicamente, é isso para hoje. A LDO, só para terminar aqui, o relatório final deve ser apresentado no dia 22, né? Saiu da comissão agora, foi aprovado na comissão e deve ser votado, então, na semana seguinte, lá no dia 28 de agosto. Aquela história da MP com as medidas alternativas, o Congresso já instalou a comissão mista que vai avaliar essas medidas alternativas ao IOF. Renan Calheiros foi confirmado na presidência e o Carlos Zaratini do PT vai ser o relator. Então aquela história do Arthur Lira não criou raízes, né? Ou o próprio Arthur desistiu de ser relator aí dessa MP, que é a MP que compensaria então como é que se diz? Não é a perda, né? A frustração de receita esperada aí com o IOF. Beleza? Então vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta quarta-feira. A gente se vê amanhã na nossa live às 7h30 no YouTube. E até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!